Meus irmãos amados, meus amigos, com muito prazer e com muita alegria estamos de volta para levar-lhes a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus. Onde quer que você esteja neste momento, que a paz do Senhor Jesus continue presente em cada vida, em cada coração. Amigo, você já faz parte aqui do projeto Ir de Pregar, já se inscreveu em nosso canal? Parabéns, muito obrigado. Mas se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Não esqueça de compartilhar com os seus amigos, de dar aquela apertadinha no sininho, deixe o seu like e faça aquele comentário e aproveite, faça também o seu pedido de oração. Continue conosco até o final deste vídeo, porque Deus tem algo muito legal para todos nós. Amém? Localize aí em sua Bíblia o livro escrito pelo profeta Josué. Josué capítulo 10, a partir do versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Que maravilha! E tornou-se Josué e todo o Israel com ele ao arraial a Gilgal. Muito bem. Eu estava dizendo aqui, enquanto a pastora lia, que Deus sempre pelejou por Israel. Se alguém se levanta contra Israel, está se levantando contra o próprio Deus, porque você queira ou não, você aceite ou não, Israel continua sendo o povo de Deus. Israel foi promessa de Deus a Abraão, cuja esposa Sara era estéril, e Deus já sabia que ela era estéril, mas para ele não há nada impossível. Deus então disse para Abraão: da tua descendência eu farei uma grande nação. Então, Israel é promessa de Deus, foi prometido por Deus a Abraão. Então, por isso não adianta se levantar contra a nação de Israel. Fica aqui esta palavra introdutória, porque Deus fez parar o sol e a lua por causa de quem? Por causa de Israel, que estava lutando contra os amorreus. Mas por que aconteceu esta guerra contra os amorreus? Aí vamos agora para o início do capítulo. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. Muito bem. Está aí, meu irmãozinho. Deus fez parar o sol e a lua. Sabe por quê? Porque Deus sempre lutou por Israel. Deus tem um compromisso com Israel. Israel estava em guerra com um povo chamado amorreu, os amorreus. Mas esta guerra não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Por quê? Porque Deus havia dito, através de Moisés, que quando o povo entrasse na terra prometida, não era para fazer aliança com ninguém. Infelizmente, Josué, mesmo sendo nomeado por Deus, mesmo sendo escolhido por Deus, mas ele cometeu uma falha.
Porque lá na Terra Prometida tinha um povo chamado Gibeonitas, de um local chamado Gibeon. E eles fingiram, olha aí a mentira, olha como a gente tem que vigiar. No vídeo anterior, falei aqui do espírito do erro, do espírito do engano. O diabo estava usando uma jovem para mentir. E agora estava usando uns emissários gibeonitas que se fingiram de pobres. Chegaram lá com roupas rasgadas, sandálias arrebentadas, pão cheio de mofo, dizendo, nós viemos de longe. Dizendo, nós viemos de longe. E viemos pedir ajuda de vocês. E Josué não consultou a Deus, acreditou na versão dos gibeonitas e fez aliança com eles. Cometeu um grande erro diante de Deus. É aí que aconteceu? Quando os amorreus souberam que os gibeonitas tinham feito aliança com Israel, então os amorreus então fizeram guerra contra os gibeonitas. E como Israel fez uma aliança, prometendo defender os gibeonitas vieram. E agora? Então, Israel, por causa da palavra que Josué tinha empenhado a eles, não deveria ter empenhado a palavra, porque Deus havia dito que não era para fazer aliança nenhuma com o povo da terra. Agora Josué foi obrigado a defender os gibeonitas contra os amorreus. E por isso esta guerra. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos corrigidos por Deus. Somos provados porque tomamos decisões erradas. Não consultamos a Deus. Aí a prova vem depois. E às vezes a pessoa fica ainda até se fazendo de vítima. Mas, Senhor, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Está aqui a prova. E quando nós fazemos qualquer tipo de aliança fora da vontade de Deus, fora dos padrões estabelecidos pela palavra de Deus, estamos sujeitos a ser provados pelo nosso Deus. Sabe por que ele faz isso? Porque ele nos ama. Então, este fato está registrado na Bíblia, não é por acaso. Está registrado, em primeiro lugar, para que nós entendamos que não devemos, em hipótese nenhuma, fazer aliança, tendo em vista o padrão de Deus estabelecido pela sua palavra aqui na terra. Agora, Deus, por amor ao povo de Israel, atendeu a oração de Josué. O que foi que Deus fez? Quando o sol chegou à posição de meio-dia, fazendo um ângulo de 90 graus, os raios solares, Josué orou. Eu creio que Deus mandou Josué orar e ordenar ao sol e à lua. Porque Deus não ia simplesmente obedecer a Josué. Tem gente que pega esse texto aqui isolado e fica aí determinando isso, determinando aquilo. Não, tem que saber se Deus quer ou não. Tem que saber se Deus mandou ou não. Nesse caso aqui, o começo do texto diz que Josué falou com Deus. Né, pastora? Leia aí novamente o começo do versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. Então diz aqui o texto que Josué falou com ao Senhor. Ao Senhor. Então ele estava o quê? Orando. E aí já entra a conjectura aqui do pregador. Então eu creio, como ele estava falando com Deus, certamente ele pediu perdão para Deus pela besteira que ele fez,
pela desobediência dele, Deus perdoou ele e disse: então, Josué, já te perdoei. Agora, dá uma ordem para o sol, dá uma ordem para a lua, que eu vou fazer o sol parar e a lua também vai ficar parada, até que a vitória seja do meu povo, do povo de Israel. Então, amigo, aconteceu. Josué disse para o sol: sol, detente em Gibeon. Lua, detente em Gibeá. O sol se deteve. Tanto o sol como a lua se detiveram em seus respectivos lugares. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Dos inimigos, que eram quem? Os amorreus. Agora, o que também me impressiona neste Deus maravilhoso é que o sol ficou parado, o próprio texto diz, quase o dia inteiro. Não é isso que diz, pastora? Bem no finalzinho. E não houve dia semelhante a este. Os versículos... O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Quase um dia inteiro. Por isso que diz que nunca houve antes e nem depois outro dia tão longo como aquele dia. Deus, amigo, ele tem um controle de tudo. Ele é criador dos céus e da terra. Deus controla, amigo, só para você ter uma ideia. Você sabe quanto mede mais ou menos o universo? 93 bilhões de anos-luz, o diâmetro do universo. Pegue aí o seu computador e calcule. 93 bilhões de anos-luz. É como se um avião supersônico voasse numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, isso durante 93 bilhões de anos. Não sei nem se a memória do computador cabe esse número. É este o Deus que nós servimos, é este Deus que nós pregamos. É este Deus que salva, é este Deus que cura, é este Deus que liberta, que transforma e que brevemente ele vai voltar. Este Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e ele está falando com você agora. Ele quer lhe salvar, ele quer lhe curar, ele quer lhe libertar e ele quer transformar a sua vida, ele quer que você se arrependa dos seus pecados e tome posse da sua salvação. Por isso eu quero orar por você agora. Você aceita a minha oração? Você aceita que eu ore por você agora? Pastor, então como é que eu faço? Abra sua boca e diga para Jesus: Jesus, eu creio que foi o Senhor quem fez o sol e a lua pararem naquele dia. E eu quero, Jesus, te aceitar como meu Senhor, como meu Salvador. Jesus, eu estou arrependido de todas as coisas erradas que eu já fiz na minha vida até hoje, até agora. Jesus, por isso eu te peço, não leva em conta o tempo da minha ignorância religiosa, mas registra o meu nome no livro da vida e me ajuda, Jesus, a continuar neste propósito, enquanto vida o Senhor me der na face desta terra. Muito bem, eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todos os nossos irmãos e amigos que ouviram a tua palavra, que estão te aceitando como único e verdadeiro Senhor, como único e verdadeiro Salvador. Paizinho, perdoa os seus pecados, registra o nome de todas estas pessoas no livro da vida e que todas elas permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora nós vamos orar por todos estes pedidos de oração que estão aqui, nesta tacinha da bênção. Amigo, o mesmo sol, o mesmo Deus que fez parar o sol e a lua, é o mesmo Deus que, se você crê,
vai fazer parar esta doença, este mal que tanto está lhe atormentando, seja doença física ou doença espiritual. Se você crê, você vai receber um toque agora do poder de Deus. Se você vive oprimido por demônios, se você sofre aí com uma depressão incurável, já tomou tudo quanto foi remédio, já foi em tudo quanto é médico, psiquiatra, psicólogo, amigo, se Deus ainda não te curou, Ele vai te curar hoje, agora, se você crer. E você, família, que vai orar comigo agora, Deus vai libertar você, a sua família, a sua casa, o seu filho que vive aí nas drogas, no vício. Hoje, esse vício vai cessar, porque o Deus que fez parar o sol e a lua, Ele vai entrar em ação agora aí na sua casa. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, Paizinho, eu te entrego todas as pessoas que estão orando comigo agora. O nome delas estão aqui, Paizinho. O Senhor sabe qual é o pedido de cada um. Paizinho, aquele que está pedindo cura física, cura espiritual, libera agora a bênção da cura. Faz cessar, Senhor. Faz cessar. Detém esta doença. Detém, Senhor, esta enfermidade na alma desta pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento também as pessoas que estão oprimidas pelo diabo, pessoas que não conseguem se livrar do vício, pessoas que estão sofrendo com depressão profunda. Receba agora, meu irmãozinho, receba agora, meu irmão, o toque do poder de Deus e fique livre, fique liberto agora. Oro agora, Paizinho, por todas as famílias que estão clamando a Ti, Senhor, agora. Libera a bênção da vitória para todas estas famílias, para os pais, para as mães, para os filhos e filhas. Faz isto, meu Deus, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Assim seja. Amém e amém. Amigos, que bom. Final de mais um vídeo. Quero convidar você para continuar conosco na nossa jornada, na nossa caminhada, de segunda a sexta, todos os dias, o programa Ide Pregai, projeto Ide Pregai. Amém? Você gostou da mensagem que você ouviu? Gostou mesmo? Então compartilhe com seus amigos. É muito importante. Não seja egoísta. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Amém? Graças a Deus. Final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos. Em nosso próximo vídeo, eu espero vocês. Amém? E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o santo amor de Deus nosso Pai, a maravilhosa consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Quem está alegre comigo, diga glória a Deus!